Para onde eu olho? Para onde você quiser. Pode ser aqui nós temos 3 câmeras, mas onde tem que ser, não se preocupe com isso. Deu. Tutameia está ao vivo, sempre trazendo para você um personagem, um brasileiro que nos ajude a compreender melhor o momento em que vivemos no Brasil, para que a gente possa atuar melhor, viver melhor, trabalhar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Luiz, jornalista e escritor, que vai estar conosco nessa conversa. Vamos falar sobre a trajetória de Jair Bolsonaro no Exército. Antes, porém, de a Eleonora fazer a primeira pergunta, eu queria te convidar para participar dessa entrevista, não só mandando seus comentários, mas principalmente levando mais longe essas reflexões, essas informações que o Luiz nos traz aqui, né? Divulgando entre seus amigos, compartilhando nas redes sociais. Todo esse material você pode ver novamente, discutir com os amigos, levar para um grupo a analisar, porque fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Só botar Tutameia TV que chega lá. O trabalho nosso está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Luiz Macluf Carvalho, muito obrigada por você estar aqui hoje nos nossos estúdios caseiros do Tutameia. Luiz Macluf, a gente trabalhou junto no passado, jornalista, nasceu em Belém, bacharel de Direito pela Universidade Federal do Pará, escreveu alguns livros muito importantes, entre eles eu destaco aqui, está na orelha desse próximo livro, que é o objeto da nossa entrevista, Mulheres que Foram à Luta Armada, e é repórter do Estado de São Paulo atualmente, e está lançando o Cadete e o Capitão, a vida de Jair Bolsonaro no quartel. Vamos mostrar aí, Rodolfo, vamos mostrar aqui, a capa do livro? Tá, esse é o... não trocou de câmera aí? Pode tocar, pode mostrar. Aqui está o Luiz e aqui está a obra do Luiz. Chama-se O Cadete e o Capitão, a vida de Jair Bolsonaro no quartel. Certo. Lançado pela editora Todavia. Então, Macluf, foi muito bom, acho que é muito oportuno, muito importante esse seu trabalho, que disseca essa parte da vida de Jair Bolsonaro, especialmente a vida no quartel de Jair Bolsonaro. O que te motivou a escrever esse livro? Que pouco se sabe, tem muita informação truncada sobre essa trajetória. O que te motivou a escrever esse livro? O que me motivou é que ela é uma ótima história mal contada. Como todos os livros que eu publiquei, eles partiram de histórias mal contadas, de histórias cheias de obscuridade, de histórias não contadas por inteiro. No momento em que eu tive acesso, abri o link do Superior Tribunal Militar, onde estão esses autos dos processos a que o capitão Bolsonaro foi submetido, e mais ainda quando eu tive acesso ao áudio de uma sessão secreta que o julgou, de cara eu disse, isso é um livro. Eu publiquei algumas reportagens sobre esse material, e no livro te permite contar a história com começo, meio e fim. Então eu acho, modestamente, que o livro, no livro temos pela primeira vez essa história contada com pé e cabeça. Quer dizer, agora se sabe o que foi exatamente isso. Eu usei uma forma didática, muito preocupado em me basear nos documentos e na audição desses áudios. Claro, o fato dele ser presidente da República é um outro fator que tornou isso relevante e importante. A verdade é que ele foi eleito sem que ninguém, para exagerar um pouco talvez, ele próprio, pode ser uma exceção, e as pessoas mais próximas, soubesse o que de fato aconteceu. Agora se sabe o que de fato aconteceu. Essa história que o livro conta com o máximo de detalhes, baseado numa documentação oficial, da judicialização militar do caso, e ouvindo todos os personagens. Os personagens principais foram o capitão Jair Bolsonaro e a revista Veja, que em 1977 o acusou de ter um plano terrorista chamado Beco Sem Saída, com ameaça de explodir bombas em quartéis e em
outros estabelecimentos, como a adutora do Guandu, na época abastecia o Rio de Janeiro, uma espécie de chantagem contra baixos salários da tropa. Então, basicamente, os motivos foram esses. A revista Veja publicou uma reportagem relatando esses planos, é isso? Tem uma sequência didática para os telespectadores do Tutameia entenderem bem. Bolsonaro aparece na revista Veja pela primeira vez em setembro de 1986, assinando na última página, na seção chamada Ponto de Vista, um artigo com o título de O Salário Está Baixo. É um artigo contundente, muito forte, contra a política salarial do governo Sarney, o primeiro governo democrático depois da ditadura. Vou mostrar aqui a reprodução que está no livro, tá, né? Isso. Tudo está no livro. Eu fiz questão de reproduzir documentos e as matérias integrais da Veja. Então, o artigo criticava o governo Sarney e seu ministro do Exército, o general Leônidas Pires Gonçalves. Isso foi considerado militarmente, dentro da hierarquia militar, como uma transgressão grave. E o capitão sofreu uma prisão administrativa de 15 dias. Ganhou fama, seus primeiros 15 minutos de fama. Isso foi para os jornais, ele ficou famoso, ganhou o apoio ali de uma parte da oficialidade. Ficou famoso, enfim, virou um personagem. Mas isso vai passando um mês, outro mês, no final de 86, mal se falava nisso, morreu, acabou, ficou com essa fama adquirida nesse período. 1 ano e 1 mês depois, não é ao mesmo tempo, há mais de 1 ano separando essas duas histórias, que são bem diferentes. Veja publicou uma reportagem denunciando Bolsonaro e outro capitão do Exército de ter esse plano Beco sem saída. Não tem declarações do Bolsonaro na matéria, ele não foi entrevistado para a matéria. O que tem, nem ele nem ninguém, o que tem é Veja afirmando que a sua repórter, Cássia Maria Rodrigues, o entrevistou, né, e ele contou sobre a existência desse plano. A ideia era um plano terrorista com que objetivo? O que era o plano? O Bolsonaro, como a gente já viu, desde 1 ano atrás, desde antes, quando era oficial, ele reclamava demais desse negócio do soldo. Então, o mote ainda era o soldo militar, o salário baixo. Então, o plano era para, como que, ou aumenta o nosso salário, ou nós vamos explodir bomba nos quartéis. É isso que está escrito na revista Veja, com todas as letras, né? Isso não era uma coisa isolada. Naquele momento, alguns oficiais do Exército, pontualmente, cometeram atos de rebeldia em alguns lugares do Brasil, como Apucarana, por exemplo, que um capitão invadiu a prefeitura com 30 ou 40 militares, também para reclamar dos baixos salários. Então, a manifestação do Bolsonaro se enquadra nisso. Veja publicou isso, numa matéria que tem um relato em primeira pessoa da repórter Cássia Maria, contando que o visitou na casa do outro capitão, estavam lá ele, o outro capitão, a mulher do outro capitão, e que ele contou essa história toda, etc, 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 etc. Bom, o Bolsonaro foi chamado, tarde da noite, era um domingo, à sala de comando da ESAO, né, a escola militar onde ele estudava. Certamente o major, cujo nome me foge aqui, mas está no livro, isso tudo que eu estou dizendo aqui está no livro documentadissimamente, digamos assim. O capitão chama, deve ter mostrado a revista, dito, e aí, que história é essa? Ele e o outro oficial negaram por escrito, peremptoriamente, tudo. Sim, tudo. Isso. Essa defesa dele de próprio punho está integral no livro, são 3 páginas. Negaram tudo. A única coisa que ele não negou, poderia ter negado pontualmente, foram os ataques ao ministro do Exército, que foi, inclusive, chamado, olha que curioso, por dia de hoje, chamado de Pinochet, né? Como um grande ataque do Bolsonaro ao ministro, chamado de racista, de Pinochet, e tem mais um outro adjetivo que eu
mas desmentiram. E o ministro do Exército, numa coletiva bastante tumultuada lá em Brasília, bem na sequência do caso, na verdade já na segunda-feira, né, deu uma coletiva criticando a revista, que ele chama de a revista de maior tiragem, né, e dizendo que aquilo que a revista publicou era ficção e que ele confiava nos oficiais. Eu confio na minha gente, disse o general Leônidas. Então, a primeira reação dele foi de, para usar a palavra, apoio a Bolsonaro. Do Leônidas? De não aceitar. Sim, apoio explícito. Um apoio acompanhado de uma crítica fortíssima como ele chamou a revista de maior circulação nacional, a revista Veja, e de um crédito de confiança cabal, né, agente dele, ou seja, 2 oficiais que desmentiram a revista Veja. Ok, o que acontece depois? Em seu número 1000, exatamente no número 1000, Veja reafirma a denúncia, o título da matéria, também transcrita integralmente no livro, me fugiu. De próprio punho, já usamos a expressão aqui algumas vezes, porque a história toda vai acabar com de próprio punho também. Veja, reafirma a denúncia e, cereja do bolo, né, quer dizer, o ponto central da história toda, publica 2 croquis, 2 desenhos. Um deles com o desenho de uma carga de dinamite, TNT, na adutora do Guandu, que à época abastecia o Rio de Janeiro, como eu já disse, que a revista afirma ter sido desenhado pelo capitão Jair Messias Bolsonaro e entregue à sua repórter. Então aqui está publicado, vamos trocar a câmera aqui. Esse é o croquis. Esse aqui é o croquis, citado pelo McLuff agora, que tem ali o desenho da adutora do Guandu. Isso. E tem um outro. Bom. O outro é o desenho para facilitar a vida da repórter. Ele desenhou o endereço, o local preciso, o endereço, portanto, em que morava um outro oficial, que naquele momento havia sido preso também pelo mesmo motivo, reclamação de salários e tudo. Bom, a partir do croquis, o caso ficou mais complexo. Temos, de um lado, a revista Veja, mantendo a sua denúncia e publicando um croquis afirmando que foi o capitão Bolsonaro que desenhou, ou seja, o croquis é um plano terrorista de explodir bomba. E temos o capitão Bolsonaro que continuou a negar isso até o final. Depoimentos que também estão contemplados no livro, todas as vezes que ele disse não desenhei, está lá no livro registrado, não desenhei. Isso provocou, como é que se resolve o impasse? Veja, afirmando, ele dizendo que não, judicializando, né, o caso, para se chegar a uma conclusão. Quem mentiu, afinal? A partir desse momento, vai ficar no centro da roda essa pergunta: quem é o mentiroso? Quem faltou com a verdade? Então, o capitão passou por... Desculpe, só tem muitas perguntas aqui sobre a patente. Me interrompa sempre. Até quando da campanha houve essa discussão, porque ele não era capitão, se tornou capitão depois de reformado. A patente dele, então, nesse período, na ativa, quando houve o desenho desses croquis falando, mostrando onde poderia ser realizado esse atentado terrorista, a patente dele era capitão do Exército. Sim, não há nenhuma dúvida sobre isso. Não só nesse período. Se você me fizer o favor de pegar de novo a primeira matéria da Veja, você vai ver que no pé do artigo que ele assinou, né, ou seja, que ele, o salário está baixo, está escrito. Leia, por favor, Rodolfo. Capitão de artilharia do 8º Grupo de Artilharia de Campanha, paraquedista, 31 anos, casado e pai de 3 filhos. Pai de 3 filhos. Era então, o perfil não há nenhuma dúvida sobre isso. Eu li essa coisa que você disse, de que ele só foi promovido, depois saiu. Isso não é verdade, isso é uma fake news absoluta. Enfim, é um fato, está documentado, está provado. Ele cursou a Escola Superior de Oficiais,
chamada Escola dos Capitães, né? E era um capitão da ativa. Nenhuma, mas absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. Ele era um capitão paraquedista do Exército. Então, retomando, o caso foi judicializado para se apurar até o limite quem estava falando a verdade. O capitão Bolsonaro desenhou aquele croquis do plano terrorista que a Veja chamou de beco sem saída, ou a revista mentiu a respeito disso. Então, houve 3 fases de apuração. A primeira foi uma sindicância feita internamente pelo Exército, que ouviu algumas pessoas, poucas, mandou fazer uma perícia absurda. Imagina, a perícia foi feita em cima de uma xerox da página da revista Veja. Então, não dá nem para chamar de perícia. Não chegou a nenhuma conclusão, a não ser de que não foi suficiente para apurar direito, e mandou isso para o que se chama tecnicamente de um Conselho de Justificação Militar, um conselho designado pelo ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, que designou 3 oficiais, um coronel e 2 tenentes-coronéis, para comandar essa investigação. Nessa investigação, todos foram ouvidos. Toda a equipe de Veja da sucursal do Rio, editor assistente, editor-chefe, repórter, a repórter Cássia Maria Rodrigues, que assinou a matéria, o fotógrafo foi com ela, os motoristas que os levaram à Vila Militar, o editor assistente, Ari Câmara, hoje diretor de jornalismo da TV Globo, um dos entrevistados no livro. Houve uma outra perícia e mais uma, e mais uma. O capitão Bolsonaro foi ouvido dezenas de vezes, acho que quase 20 vezes ou um pouquinho mais do que isso. Se defendeu, teve advogados para defendê-lo, testemunhas de defesa do Bolsonaro, como o general Newton Cruz e outros oficiais que o comandaram no Exército, também foram chamados para prestar depoimento em defesa dele. E, ao final dessa apuração pelo Conselho de Justificação Militar, ele foi condenado numa sentença muito detalhada e muito dura, baseada em que havia nos autos 2 croquis, 2 laudos grafotécnicos afirmando que ele era o autor dos croquis, que ele é que os desenhou, o condenou por 3-0, de maneira contundente. Está escrito lá na sentença que ele mentiu e que a repórter, a revista Veja e os laudos grafotécnicos comprovavam que era ele o autor dos croquis. Então, e aí o Leônidas dá uma outra declaração. Sim, aí o Leônidas Acho que interrompi, você ia falar perfeito. Mais alguma coisa. Não, mas a interrupção perfeita. O Leônidas, nesse caso, se viu obrigado, diante dos fatos, a fazer uma autocrítica. O Leônidas leu essa sentença, né, condenatória, concordou com ela no mérito, né, nem precisaria, mas está lá, esse documento está no livro também, mandou para o Superior Tribunal Militar e fez uma declaração de público, né, aliás, rara, né, elogiada até na época, dizendo que Veja estava certa e ele estava errado. Então, dessa vez, ele viu que nem sempre era bom acreditar, né, na minha gente, que foi a expressão que ele usou anteriormente. Ele concordou que os 2 oficiais, então, mentiram, e o boletim oficial do Centro de Comunicação do Exército, facsímile que está no livro, publicou em editorial um endosso a essa condenação de 3-0. Então, quando o caso chegou ao Superior Tribunal Militar, e essa é a cereja do bolo do livro, digamos assim, a parte mais emocionante do livro, digamos assim, ele chegou no Superior Tribunal Militar com resultado desfavorável de 3-0 contra ele. Essa ida, só para entender, essa ida ao Superior Tribunal Militar foi um recurso que ele encaminhou ou é o processo normal? É de ofício, né? Não, isso tudo foi em cima de uma
de uma lei ou de um decreto-lei criado no governo Médici, na ditadura Médici, que criou essa figura chamada Conselho de Justificação Militar. Né? Um conselho para quê? Para que os oficiais envolvidos em denúncias e em problemas sentassem lá diante dos juízes militares e se justificassem. Fui eu, não fui eu, foi por causa disso. E nessa lei é determinado que o resultado do conselho tem que subir ao ministro e que o ministro pode fazer algumas coisas. Ele pode, por exemplo, arquivar, né, e pode mandar para o Superior Tribunal Militar. O Leônidas preferiu mandar para o Superior Tribunal Militar, de ofício, com uma recomendação, um aval de mérito do 3-0, isso é muito importante, né, e mandou para lá. E lá no Superior Tribunal Militar, o último capítulo do meu livro conta isso, passo a passo, voto a voto, em detalhes, ele foi absolvido por 9-4. O centro do meu livro é questionar, com base na documentação farta e nos áudios do julgamento secreto, integrais, esse resultado. Por que deu 9-4? Em que o Superior Tribunal Militar se baseou para inocentar o capitão Bolsonaro? Porque o tribunal considerou que havia, nos autos, 4 laudos grafotécnicos sobre os croquis, e que esses laudos davam empates. 2 diziam que os croquis não eram do capitão Bolsonaro e 2 diziam que eram. E aí, como em qualquer país democrático, imagino que todos, temos o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, se absolve o réu. 2-2, ele foi absolvido por indúbio pro réu. O que a minha pesquisa nessa documentação extensa e nesse áudio ouvido várias vezes, atentamente, mostra que jamais houve empate nenhum, jamais houve 2-2. O que há na papelada 2 laudos dizendo que os croquis são de autoria inconclusiva, significa que não se sabe de quem são os croquis, e 2 laudos dizendo que, com certeza, os laudos promanaram no punho do capitão Jair Messias Bolsonaro. Então, eu afirmo no livro, com todas as letras e com toda a documentação, os laudos estão no livro integralmente, que o que tinha no processo era 2-0 contra o capitão. Então, ele deveria ter sido condenado e não absolvido. Esses 2 laudos que afirmam que não poderia se saber a autoria, não poderia definir a autoria, um deles foi feito em cima, então, de uma xerox, e o segundo foi depois revisto pelos próprios autores, não é isso? Exatamente isso. O primeiro foi feito absurdamente em cima de uma xerox da revista Veja. O segundo foi feito no original do croquis que a revista Veja colocou à disposição, né, do Conselho de Justificação, na própria revista, em um texto. Veja, diz assim: até hoje os croquis estão aqui esperando que alguém tenha interesse em vir buscar. Né? Então, esses croquis foram integrados formalmente nos autos. Então, o segundo croquis, a segunda perícia, feita por um órgão não especializado, a perícia foi feita, essas 2 primeiras, pelo Batalhão de Polícia do Exército, ok? Que não é exatamente um órgão especializado em perícia grafotécnica. Então, o segundo laudo, em cima do croquis original, também disse que era inconclusivo, ok? O comandante, o coronel, me foge o nome dele, de mão desses 2 laudos inconclusivos, quis tirar isso a limpo, né? E mandou fazer uma outra perícia, dessa vez, pelo órgão especializado em perícia, que é o Instituto de Criminalística da Polícia Federal. Para fazer esse terceiro laudo, digamos assim, o coronel determinou que novas anotações fossem colhidas do punho do capitão Bolsonaro durante aquele momento, durante esse julgamento do Conselho. Eu publico no livro, no anexo, uma das folhas em que o capitão escreve várias vezes palavras que constam do croquis,
e tudo. Diante desses novos materiais e dos croquis, o Instituto de Criminalística da Polícia Federal concluiu que, com certeza, o croquis promanou do punho do capitão Bolsonaro. Não satisfeito, o comandante do Conselho de Justificação Militar pediu para o Exército um terceiro laudo, ao Batalhão de Polícia do Exército. Aí, o terceiro laudo, o Conselho corrige, retifica com todas as letras, um laudo de complementação ao laudo número tal, o laudo anterior, laudo 58/87, que era inconclusivo, que, portanto, deixou de ser inconclusivo e passou a ser conclusivo, 2-0. Considerar esse laudo que foi retificado como inconclusivo, é a metáfora que eu uso no livro, é a mesma coisa que um juiz, ao final de uma partida, considere válido um gol que ele próprio anulou. Então, o tribunal realmente cometeu um erro, não há empate nenhum. Agora, como é que o tribunal chegou a essa versão, essa conclusão? Aceitou essa versão, que foi uma versão do próprio Bolsonaro, que se defendeu, que não teve advogado nessa parte do processo. Pelo que eu vi no livro, o Bolsonaro impôs essa versão e não teve muita contestação da corte. Foi a pergunta central que eu me fiz, né, durante o trabalho, durante a investigação. Como é que 3-0 viram 9-4, né, a favor? Então, eu lendo, relendo, vendo de novo, checando, eu descobri o momento preciso em que essa ideia do empate chega ao Superior Tribunal Militar. Qual é o momento preciso? É uma defesa assinada de próprio punho, para a gente brincar com essa expressão aqui, pelo próprio capitão Jair Messias Bolsonaro, sem advogado, onde ele argue o 2-2. Qual é o critério que ele usa? Como já ficou claro na minha colocação anterior, são 4 laudos, certo? 2 contra ele. E ele faz uma leitura cronológica dos 4, certo? E considera, pasmemos todos, que o inconclusivo ele leu como a favor dele, né? Então ele, que era o réu, né? Réus têm direito à defesa e tudo, ele levou para o tribunal de maneira, entendeu, ali, cronológica, um por um, está tudo no livro em detalhes, que havia um empate, né? Bom, 4 ministros do tribunal, os que votaram contra ele, e o Ministério Público Militar, né, que o acusou, viram a mesma coisa que existe, o 2-0 contra ele. Mas 9 ministros acataram copia e cola, né, a tese de empate que o Bolsonaro levou. Alegou que nenhum advogado assinava porque ele não tinha condições econômicas de pagar um advogado e porque ele era o melhor defensor da honra dele. O curioso é que, menos de um mês depois, ele teve 2 escritórios de advocacia o servindo no Rio, imagino que pagos, e que, logo depois dessa defesa em que os advogados não podiam assinar, ele passou a ter uma advogada lá mesmo, no Superior Tribunal Militar. Com a curiosidade que essa advogada, que é entrevistada no livro, e tem um capítulo do livro dedicado à defesa que ela fez lá, ela era, por ironia da história, digamos assim, advogada de presos políticos. Ainda hoje é uma advogada, está nativa, entrevistei-a pessoalmente. Então, juntando isso com o que cada um desses ministros disse no áudio, né? Quer dizer, essa coisa maravilhosa que é esses áudios existirem e estarem liberados. Foi mostrando para mim, entendeu, que esses laudos foram jogados ali, julgados sem a menor importância, que houve vista grossa em relação a esse 2-0, no sentido de absolver o capitão. Eu avento no livro, uso este verbo, aventar, de que houve um grande combinado sobre o acordo de que, ok,
absolvemos, né? A maioria absolveu, e o capitão sai do Exército. E foi o que aconteceu alguns meses depois, poucos meses depois. Ele se candidatou, foi eleito e aí pediu para sair do Exército, entrou para a reserva. Mas esse combinado não poderia ter sido também uma espécie de ataque ao ministro Leônidas Pires na época, ou aquele processo inicial de democratização do país, uma reafirmação dos tempos da ditadura, de certa forma? Porque, inclusive, os ministros que votaram pela absolvição foram ministros indicados no período da ditadura, não é isso? Sem sombra de dúvida. O general Leônidas Pires Gonçalves inclusive, há piadas sobre o general durante o julgamento, né, como se vê no áudio, os ministros se aproveitando da sessão secreta, como se aproveitaram da sessão secreta também para transformar em ré principal do julgamento a revista Veja e a sua repórter Cássia Maria, que foram, durante aquele julgamento, ofendidas de maneira gravosa e séria várias vezes. A repórter foi chamada de leviana, a revista foi atacada de maneira muito antidemocrática, muito... A imprensa, né, na verdade, foi a grande ré do julgamento, ali representada pela Veja e pela repórter Cássia Maria, que pesou na balança o espírito da ditadura, espírito ao qual, né, o Bolsonaro está ligado para sempre. Não há nenhuma dúvida sobre isso. A maioria dos ministros, como você já disse, foi indicada ainda durante a época do regime militar, da ditadura militar, pelos generais Figueiredo, Geisel, e acho que mais um, eu cito no livro quem indicou quem. Então, o placar entre os 13 ministros que participaram do julgamento era de, se o critério fosse democracia e ditadura, eram 9 ministros indicados nos tempos da ditadura e 5 já no governo Sarney, né? Então, o que prevaleceu no resultado foi essa maioria ligada à ditadura, sem sombra de dúvida. No final do julgamento, pode-se acreditar que, durante o curso do processo, o ministro Leônidas acabou aceitando esse combinado, porque o ministro relator diz, ao final, tenho certeza que se o ministro Leônidas estivesse aqui, ele teria concordado com a nossa decisão. Como assim concordado, se quando o processo chegou lá, o ministro Leônidas tinha assinado o 3-0? Perguntas que eu faço no livro. Teria o ministro do Exército sido cooptado? Né? Essa era uma outra pergunta que eu teria feito ao presidente Bolsonaro se ele tivesse concordado em me dar a entrevista. Como é que foi? O general Newton Cruz foi lá falar com esses ministros? Quer dizer, como é que foi feito esse conchavão, esse combinadão, para que o senhor fosse absolvido com essa espécie de cegueira momentânea que fez os ministros não verem aquele 2-0 de maneira tão cabal ali nos autos. Mas, infelizmente, essa pergunta ficou sem resposta, porque parece que o presidente tem dificuldade em lidar com o contraditório, né? Em questionar aquilo que ele acha que é verdadeiro. A partir do meu livro, eu digo sem medo de errar, a versão oficial está questionada de maneira cabal, documental, formal, não há para onde correr. Esse empate que até hoje estava na história do capitão, hoje presidente, ele não existe mais do ponto de vista histórico e factual. O que existe é um erro do Superior Tribunal Militar. Do Superior Tribunal Militar, sendo mais preciso, da turma do Superior Tribunal Militar que o julgou. Foi uma turma específica, com 13 ministros, o nome de cada um, eu faço uma pequena biografia de quem era quem, e eu vi também no livro o único ministro vivo, né, ainda em condições de saúde de me dar uma entrevista. Evidentemente que ele defende, né, o resultado do julgamento, no que diz respeito a ele mantém a posição da maioria, mas coloca também que não tem mais memória
para se lembrar do detalhamento, né, dos laudos. Enfim, como eu, que voltei na história, que vi o processo de perto enquanto fazia o livro, tenho, quer dizer, muito mais do que memória, uma memória documentada sobre esse assunto. Mas, de todo modo, a opinião do ministro Paulo Cataldo está registrada no livro, em 2 momentos que ele falou comigo pelo telefone, mas conversas de um bom tempo também estão registradas. Não é um livro panfletário, né? É um livro de repórter, de jornalista, que é o que eu sou, baseado na documentação, no áudio, nos áudios e em algumas entrevistas que eu fiz com oficiais que foram com muita dificuldade de registro, com oficiais que foram contemporâneos dele e com participantes da revista Veja também. Então, até onde eu consegui avançar, como eu já disse, a história está contada com começo, meio e fim. Nessa história contada no livro, uma coisa que impressiona é a quantidade de mentiras usadas ao longo do processo, ao longo da defesa de Bolsonaro. Algumas, uma que eu me lembro agora, como na defesa dele, no Conselho de Justificação, e também depois no Superior Tribunal Militar, ele ataca a repórter e tenta colocar a repórter pecha de mentirosa, inclusive afirma que, por causa da sua péssima atuação profissional, ela teria sido demitida da Veja. Você poderia comentar esse uso da... Quer dizer, em primeiro lugar, eu citei esse caso aqui, era mentira dele mesmo, né? E comentar esse uso da mentira por Jair Bolsonaro, que parece permear a sua carreira militar. Tem um aspecto sobre a repórter que ela relata ameaça, né? Inclusive a tal Arminha, que a gente vê hoje muito frequentemente, hoje ela relata que ele fez esse sinal para ela, né? Na audiência. Olha, no livro eu tive que contar rapidamente a história do Jair Messias Bolsonaro, desde menino, para poder levá-lo para o Exército, até o momento que ele entra no Exército. Eu me baseei nessa parte no livro que o próprio filho dele, hoje senador Flávio Bolsonaro, publicou em 1987, quando ainda não tinha certeza que ele seria candidato à presidência. Ele era, naquele momento, deputado federal. É um livro que, para o meu livro, foi importante, porque o Flávio dá a versão do filho, certamente em parceria com o próprio pai, que contou para ele essas histórias. Então, eu questiono vários momentos da história do hoje presidente, contadas no livro do filho. E vou mostrando, olha, isso aqui não é verdade. Quer dizer, não é verdade de que ponto de vista? Do ponto de vista de que não há nada que possa comprovar que é verdade. Eu destaco, em primeiro lugar, essa história que o presidente conta, reconta, né, e não cansa de contar, que ele ajudou o Exército a combater o capitão Carlos Lamarca, depois assassinado pela ditadura, no Vale do Ribeira. Isso é de uma ficção absoluta, isso é uma falta com a verdade de maneira deslavada. Não há nenhum registro histórico em toda a documentação relacionada ao período. Naquela época ele tinha 15 anos. A passagem do Lamarca por Eldorado, a cidade onde ele morava naquele momento, eu mostro no livro, baseado em livros sobre esse período, na documentação do próprio Exército sobre o período da Operação Registro. Foi uma passagem momentânea. O Lamarca passou, teve um entrevero ali com a polícia, um dos parceiros do Lamarca foi ferido, os parceiros do Lamarca, os guerrilheiros ou aprendizes de guerrilheiro, também feriram alguns policiais da Força Pública e logo passaram por Eldorado, foram embora, depois deram aquele drible, né, no Exército, conseguiram fugir. Então não há nada de factual, de verdadeiro nisso. Depois o livro continua a contar histórias no mínimo discutíveis, como a do Bolsonaro, a do capitão ter sido internado numa ala
de aidéticos do Hospital Central do Exército, depois que teve um acidente gravíssimo de helicóptero, de paraquedas, poderia até ter morrido, de onde um outro oficial do Exército tentou sequestrá-lo, né, da cama do hospital. Uma história que não tem nem pé, nem cabeça, e que é logo desmentida depois no próprio livro, porque... Né, e eu liguei para o médico, e ele disse, o filho diz que ele quebrou braço, perna, tudo, e o médico que o operou me disse, não, quebrou os calcanhares. Tudo bem, é grave, mas foram os calcanhares só, né? Então, há sempre ou coisas que não são verdadeiras ou coisas extremamente exageradas, como em plena Academia Militar das Agulhas Negras ter chamado de mentiroso um coronel superior, o que, enfim, qualquer um que entenda minimamente do que é o Exército, do que é uma força militar, sabe que isso é até possível, né? Claro, mas que se acontecer, o ofensor será punido, terá isso, né? E o filho dele conta no livro que ele chamou de mentiroso e ficou por isso mesmo. Então, onde há exagero, onde há mentiras, onde há dúvidas relevantes, eu registro, né? E ao longo do julgamento, as polêmicas que houve durante o julgamento, eu também ajudo e procuro corrigir em cima dos documentos. Uma delas, que fez muito barulho na época, é que a Cássia Maria, no dia em que foi prestado o depoimento dela, disse que o capitão, fazendo esse sinalzinho da arminha que a Eleonora aqui já citou, a acusou de morte. Isso foi a primeira página no Jornal do Brasil, onde ela trabalhava, foi noticiado na revista Veja. Eu acrescento no meu livro, em Atenção à Documentação e à Verdade, que o capitão Bolsonaro negou peremptoriamente essa ameaça. Pediu, inclusive, que o Conselho de Justificação mandasse fazer uma perícia para apurar, porque o que alegou a repórter? Que havia um vidro canelado, se é que essa é a palavra certa, entre ele e ela, né? Então, que seria impossível que ela o visse fazendo uma ameaça. Não sei por que cargas d'água o Conselho de Justificação não mandou fazer essa perícia. Então, o que há a respeito disso, e que eu registrei no livro, ela disse que ele o acusou de morte. Ele disse que não a acusou de morte. E não temos uma conclusão em relação a esse ponto. E há outros momentos, por exemplo, em relação a repórter, ponto-chave, né? Porque o livro também eu dei importância para a questão da revista Veja e tudo, porque é um case jornalístico maravilhoso, né? Completo. Ou seja, é uma revista que, em determinado momento, publica uma declaração em off the record, né? Aquilo, na versão da repórter, no depoimento que ela prestou, o capitão contou isso para ela, entregou o croquis para ela, mas era tudo off the record, ou seja, não era para publicar. Fica claro no livro que ela era uma fonte, que o Bolsonaro era uma fonte da repórter. Ele próprio diz que a convidou para ir na casa dele, que teve 3 ou 4 encontros com ela. Então era off, ela não podia publicar. Por que ela publicou? Ela publicou porque ele mostrou para ela o croquis com um plano terrorista de explodir bombas. Aí considera-se que na democracia um jornalista é obrigado a tornar público uma ameaça dessa gravidade e dessa natureza. E foi com base nessa questão ética jornalística fundamental que ela divulgou o croquis e as declarações que ele fez para ela. Esse lado da história, o lado, digamos, imprensa, o lado jornalístico, também está bastante contemplado. E ela não foi demitida da Veja, não é? Não, sim, faltou dizer essa coisa importante. A vida inteira, até recentemente, como em vídeo, que se acha facilmente no Google, em todas as declarações do capitão Bolsonaro, hoje presidente, ele ataca a repórter de maneira violenta, contundente. Eu provo no meu livro, com um documento, uma das coisas que ele diz é que a Veja o demitiu, a revista Veja a demitiu, desculpando o erro, por incompetência.
E eu provo no livro, eu obtive o pedido em que a Cássia Maria fez, o pedido de demissão que a Cássia Maria fez à Veja. Então, ela é que pediu demissão da revista por ter sido convidada para ir para a sucursal de Brasília, do Jornal do Brasil. Como foi e cobriu até o julgamento do Bolsonaro do Superior Tribunal Militar como repórter. Foi até ameaçada de morte, como ela disse, e ele desdisse. Né? Então, me fugiu aqui a... Falsidades, quer dizer... Sim, então, essa afirmativa, esse ataque a jornalista, a incompetência, ele está inteiramente provado, ficou inteiramente provado com um livro que não é verdadeiro, é mentiroso. Ela saiu da revista Veja porque era competente a tal ponto de ter sido convidada por um jornal, aquela época de prestígio, né? Como aconteceu. Então, isso está aprovado de maneira documental. Eu publiquei o facsímile do pedido de demissão dela, que eu obtive nos arquivos da Editora Abril, que editava a Veja, onde ela trabalhou. Macluf, o livro traz, como você estava falando antes, quer dizer, ele traz outros aspectos, outros períodos da vida do Jair Bolsonaro, não só no quartel. E há relatos, quer dizer, não só nesse período de julgamento e tal, há a vida dele militar anterior, e ali você mostra alguns relatos de superiores levantando dúvidas sobre o caráter mesmo de Jair Bolsonaro, relata algumas viagens, a ida dele a um garimpo ou uma região de contrabando. Há um relatório que você reproduz que acha que ele é um superior relatando que ele tem uma fixação muito grande por ganhos financeiros, que ele está muito focado nisso, que isso entra um pouco em contradição com o princípio da vida militar. Do que você pesquisou, o que você destacaria, assim, como é que o Exército acompanhou essa vida de Jair Bolsonaro até o momento do julgamento, até esse caso da Veja? Ótima pergunta. Nessa documentação toda, que vai a mais de 700 páginas, consta no que se chama de folhas de alterações, a vida militar do Bolsonaro praticamente inteira. No Exército, nas Forças Armadas, é assim. Cada passo, cada evento, cada fato que envolve um militar, um cadete ou um oficial, é registrado na folha de alteração. Então, por essas folhas de alterações, Bolsonaro ficou 15 anos no Exército. A gente tem que ele era um ótimo atleta, né, nessa parte física, corridas, natação, mergulho, paraquedismo, pentatlos. Ele foi muitas vezes elogiado, eu contemplei no livro todos esses elogios, são muitos. Ele era um aluno, do ponto de vista das matérias de conteúdo, no máximo razoável, jamais chegaria longe no Exército com as notas que tirou. Afirmo que general, por exemplo, chance zero. Isso até sem contar os episódios em que ele se envolveu, só por conta do currículo, que estava longe de ser brilhante. Digo isso porque as notas todas que ele tirou em cada matéria, e eu cito cada uma delas no livro, estão nas folhas de alterações. Assim como acidentes que ele sofreu ali, por exemplo, uma vez ele bateu com a cabeça numa árvore, isso foi para as folhas de alterações. Enfim, está tudo lá. Então, diante disso, os acidentes que ele sofreu, além desse da árvore, houve a queda de paraquedas, né, que poderia ter o matado. Tem um salvamento que ele fez. Houve momentos de heroísmo, como salvar um colega que estava se afogando. Momento de heroísmo, aliás, muito curioso, né? Porque isso aconteceu há muito tempo e ninguém nem saberia. Mas, quando começou a ser acusado de racista, acusação da qual foi até absolvido recentemente, se eu não me engano, o capitão, o deputado, só fazendo um parênteses interessante, pediu ao Exército, sem que também ninguém soubesse, uma medalha, um reconhecimento de mérito sobre ele ter salvado esse soldado chamado Celso Negão, né? Quer dizer, a ideia foi acusado de racista, mas, porra, eu salvei o Celso Negão,
né, que é negão. Então, eu não sou racista. Então, ele pediu que nunca saiu, nunca foi dado, nunca saiu alguns anos, isso mofando lá nas prateleiras do Exército. Eleito presidente, ele ainda recebeu essa medalha do pacificador por esse ato né, de heroísmo, meses depois de eleito presidente, antes de tomar posse. Se achou lá eles foram buscar na época, hoje faz roupas, é um figurinista, como é que se diz? O soldado Celso, né? Que foi salvo por ele. O soldado foi na cerimônia da medalha, né? Mas eu me pergunto, se ele não tivesse sido eleito, essa medalha ia sair, né? Quando? Afinal. Mas, enfim, só um detalhe para te responder mesmo o quê? Desculpa, falhou a memória aqui. As considerações que aparecem nessa folha corrida, vamos dizer assim, do Bolsonaro a propósito do processo, em que o caráter dele, sim. Sobre o caráter então, dele. Aí ele era um militar, como outro qualquer, fazia a obrigação militar dele, era bom nessa área de provas físicas, estudava, se esforçava, tirou poucas notas altas e muitas notas médias, e em 1983, sem que o mundo também soubesse, uma coisa ali interna à cópula militar, ele tirou uns dias de férias, pegou uns soldados ali que eram subordinados dele, e uns sim, outros não, e foi. Olha que coisa, ele está falando de garimpo hoje, né? Está aí um tremendo debate aí, que ele quer botar garimpo na terra dos índios e tal, porque ele também já disse em outra entrevista que ele é fanático por esse negócio de garimpo. Há uma entrevista no YouTube em que ele diz assim, que se ele passar de carro na estrada, tiver um garimpo, ele desce e vai lá garimpar. Então, eu imagino que o carro dele deve ter bateia, deve ter algumas coisas ali. Então, isso vem dessa época, 1983. O pai foi garimpeiro nas horas vagas. E ele também gostou. E foi à Bahia, o que não tem nada demais. Quer dizer, eu posso, você pode, o Rodolfo pode. Qualquer um pode garimpar, uma atividade legítima. Temos, eu acho que, milhões de garimpeiros no Brasil. Não há nada de mal nisso. Ele foi à Bahia com esses amigos, garimpou, segundo ele próprio, não conseguiram nada. Aprontaram muito lá nessa cidadezinha da Bahia, porque, entendeu? Conseguiram hospedagem de graça, não sei aonde, usando o nome a patente, né? Se meteram com a polícia local para ajudar a prender traficante, como ele também conta, é o próprio Bolsonaro que conta isso. Enfim, deram carteiradas 1000 lá, porque eram militares, uma cidadezinha da Bahia chamada Saúde, se a memória não me falha. Mas ouro mesmo que é bom, nada. E o comandante do Bolsonaro, na época, o capitão Pellegrino, Coronel Pellegrino, na época eu acho que capitão, na época em que era comandante dele, capitão, registrou em uma parte da ficha do Bolsonaro, a parte C, que eu acredito que seja uma parte reservada, que não vem a público, fez lá uma condenação moral por essa ida ao garimpo, que é isso que você já disse, dizendo que isso mostrava uma espécie de avidez por dinheiro, enfim, fez uma crítica do ponto de vista moral. Excessiva ambição foi o trecho que o coronel usou, registrou ali em um parágrafo, ficou lá nessa parte C, e ninguém saberia disso se, durante o processo do Conselho de Justificação, que mostra uma grande disposição, né, de esclarecer aquilo de maneira cabal, né, o coronel, comandante do processo, indicado pelo Leônidas, pediu para o Exército mandar tudo. Então, o Exército mandou para ele esse registro na ficha C, que se tornou um ponto central da acusação contra o Bolsonaro durante o processo. A tal ponto que, localizado na Venezuela, na Colômbia, onde, nessa altura do processo, no Conselho de Justificação, já era adido militar do Brasil, o coronel Pellegrino, já agora coronel,
foi localizado lá na embaixada, para você ver o empenho que o Conselho de Edificação teve nisso. E ele foi ouvido, até tentei localizar o embaixador, porque teria sido uma entrevista maravilhosa, se ele se lembrasse. Ele foi ouvido pelo embaixador do Brasil na Colômbia, na sede da embaixada em Bogotá. E aí, o Pellegrino, vivo, mora em Brasília, eu tentei chegar nele, não consegui, né? Mas está vivo aí para confirmar uma história que está documentada ou reafirmar ou contestar uma história que está documentada. O coronel Pellegrino respondeu ao interrogatório do embaixador com perguntas feitas pelo coronel do Conselho de Edificação, que mandou essas perguntas numa carta rogatória, eu acho que o nome certo é esse. O coronel Pellegrino respondeu, reafirmou excessiva missão, reafirmou tudo. Perguntado se queria complementar, sim, eu quero complementar. E disse coisas muito mais gravosas contra o Bolsonaro, que tinha dificuldade em comandar a tropa, que tinha uma vaidade muito grande de querer mandar algo assim. Isso também está transcrito literalmente no livro, eu não tenho uma memória tão boa para citar assim aqui nesse momento. E isso foi inteiramente desconsiderado no julgamento do Superior Tribunal Militar. Então, desconsiderado quanto a questão dos laudos. Não é uma questão central para os acontecimentos, até porque essa criminalização de ter ido ao garimpo e tal, ela é extremamente discutível, né? Não pesou na balança, mas há esse registro histórico e o coronel Pellegrino pinta um retrato muito ruim dele durante seu tempo de oficial do Exército, e há outros oficiais no livro, pelo menos mais um, que eu também coloquei, preocupado com essa coisa do equilíbrio, que diverge do capitão Pellegrino, cujo apelido era Pelé. Né? Diverge, diz, não acho que era isso, não, acho que era um bom oficial, que não tem nada demais ter ido ao garimpo e tudo, mas bastante o coronel Pellegrino, esse que eu não consegui falar, mas que está aí, tomara que outro repórter tenha mais sorte do que eu, né? É bastante duro contra o capitão Bolsonaro. Seu livro cita ainda passagens menos claras, nebulosas, da carreira dele no Exército, um período em que ele serviu num destacamento de fronteira, e que depois, em que parece que ocorreram dúvidas em relação às motivações dele de pedir essa transferência e sobre o que efetivamente ele foi fazer lá. Mais uma vez, a tal recusa em dar entrevista para o livro poderia ter ajudado nessa lacuna a que você se referiu, né? Porque no livro do senador Flávio Bolsonaro, tão detalhado e tão exagerado em relação à carreira militar do pai, hoje presidente da República, se você pegar o livro, você vai ver que não vamos a duas linhas nessa parte importante da carreira dele, né? Ele era um oficial bem-sucedido, estava bem na foto no Exército, era um instrutor de educação física, se formou em educação física, era um instrutor muito prestigiado, viajava. No Rio de Janeiro, isso. Que diabos que o capitão quis? Foi ele que quis, ele que pediu, ir para a fronteira do Mato Grosso do Sul, Nioaque, fronteira ali com o Paraguai, né? O livro do Flávio, eu achei que o livro do Flávio ia esclarecer esse ponto obscuro, né? Até hoje, o que o presidente tem dito? Que ele foi para lá por patriotismo, né? Será? Então, seria uma boa pergunta, né? Mas como assim patriotismo? O livro tem uma linha e meia sobre isso. Então, existe um relatório, depois que o Bolsonaro se tornou persona non grata para a hierarquia militar e se tornou parlamentar, o Serviço Nacional de Informações e o Centro de Informações do Exército passaram a segui-lo. Ele foi seguido durante muito tempo, investigado. Que período? Depois que ele saiu do Exército, logo depois do artigo de Veja. Esses relatórios começam depois do artigo de Veja, depois da prisão disciplinar.
Para onde ele se movimentou, tem o registro. Então, por exemplo, começa assim, que no artigo de Veja, no quartel tal, os capitães ou os oficiais, fulano, Beltrano, fizeram manifestações favoráveis ao Bolsonaro. Ontem houve uma manifestação de solidariedade das mulheres. Está tudo registrado lá e tal. E no trecho relacionado a essa ida do capitão, existe nessa papelada uma carta anônima, já vou explicar. Jornalista, quando usa a carta anônima, tem que explicar, e eu vou explicar. Uma carta anônima com uma série de acusações de caráter privado e pessoal, portanto, não vou me estender sobre isso, como não as cito no livro, e uma informação sobre o subscritor da carta anônima, que até hoje não sabe, obviamente, quem é, dizendo por que, em vez de estar ameaçando soltar bomba nos quartéis, o senhor não conta o contrabando que fazia no Paraguai, na época em que serviu na fronteira e tudo. Como, e aí vem a minha explicação, os próprios órgãos militares, né, esses que eu citei, oficializaram essa carta anônima nesses autos que hoje são públicos, está lá, não só oficializaram, como mandaram investigar, certo? E como há uma obscuridade muito grande nesse período, do que é que ele foi fazer lá, eu usei esse trecho para explicar uma possibilidade. Uma é essa, fazer contrabando no Paraguai. Teria perguntado na entrevista, que ele se negou a me dar, dizia, e aí, presidente, né, fez contrabando, rendeu muito, contrabandeava o quê? Né? E também, baseado em reportagens de colegas do G1 e de outros sites ali, que foram a NIOAC, né, investigar, depois que ele foi candidato a presidente, investigar essa parte, e entrevistaram gente que conviveu com ele foi, por exemplo, do time de futebol. Então, também consegui apurar, consta aí das reportagens. Ele se associou com agricultores locais, plantou arroz, que não deu certo, o plantio de arroz, e plantou melancia, por curiosidade, outra das expressões que ele usou recentemente, né, chamando um general, né, de ultradireita, que não tem nada a ver de melancia. Agora, por curiosidade, ele usou esse termo. Melancia deu certo, diz a reportagem que precisou de muitos caminhões para carregar toda a safra de melancia. Então, parece que ele tinha assim, um grande interesse em melhorar economicamente de vida. Ele também ele próprio conta e confirma que mandava fazer o alfaiate do quartel, fazer bolsas a tiracolo, né, que vendia no próprio Exército, que é contra o regulamento. Bolsas de material de paraquedas usados, né, para vender no próprio Exército, que é inclusive proibido. Ele foi advertido pelo coronel que depois, em defesa dele, que conta também. Entendeu? Então, o que parece, somando o Lé com o Cré, é que ele tinha essa coisa de querer ascender economicamente, que é uma coisa legítima para qualquer pessoa. Ele conta que uma vez foi na Petrobras perguntar como é que fazia para enfim, conseguir entrar como mergulhador né, na Petrobras. Então, ele queria ascender, daí a reclamação, né, contra os baixos salários. Chegou uma época que ele ficou, segundo esse mesmo coronel, tornou-se uma pessoa chata, de tanto que ele reclamava do soldo, que acabou canalizando para se tornar aquilo que nós já falamos, pública, através lá do artigo que ele assinou na Veja. A gente lendo o seu livro, fica com a sensação que a gente não sabe nada, não sabia nada, acho que a população muito pouco sabe sobre a vida do capitão que está hoje na presidência. A que você atribui essa nossa cegueira ou ignorância em relação a ele? O que aconteceu aí que a gente não ficou sabendo disso? Há várias coisas. Primeiro, ao longo do tempo, precisamos deixar claro que essa papelada, que agora está a 1 e-mail, a 1 telefonema,
né? Jornalistas ligam lá na assessoria, que aliás uma assessoria competentíssima do Superior Tribunal Militar, ligam lá e dizem assim, olha, eu queria papelada sobre o capitão, ou o general, ou, né, ou o major, fulano de tal. Tem alguma coisa aí no arquivo? Ele vai lá, se tiver, ele manda. É transparente, né? É muito importante que um tribunal dessa importância tenha esses documentos com essa transparência absoluta que é hoje, ou pelo menos era até o dia, né, que eu estive lá e que pedi isso aí lá. Então, durante muitos e muitos anos, esses documentos não eram conhecidos. Por exemplo, por que a imprensa da época não descobriu isso que eu descobri agora? Porque esses documentos não existiam, não estavam disponíveis. Os documentos são todos carimbados de reservados, são documentos militares, ninguém tinha acesso. Ninguém podia ver na época, e nem durante muitos anos, esses laudos, entendeu? Então, isso só de recentemente para cá é que ficou dessa transparência toda. Segundo, durante um bom período, ele foi um deputado do baixo clero, então só vinha para a mídia, entendeu? Quando ameaçava o presidente da República de basófias, né, de morte, como no caso do Fernando Henrique, né? Ou quando... para contar uma reportagem que eu próprio fiz, quando um índio no Congresso, tem uma nota de pé de página no livro lembrando isso, jogou um copo d'água, né, no Bolsonaro, muito irritado, porque ele, né, ontem como hoje também, criticando ali direitos indígenas e essas coisas, o índio se aborreceu e jogou um copo d'água nele. Eu fiz uma matéria para a revista Piauí, onde eu trabalhava na época, com um ótimo título de... Está disponível no Google, é só dar uma googada que vem. O copo e a flecha, em que eu ouvi tanto o índio, que disse que gostaria de ter tido a oportunidade de jogar vários copos, e etc, quanto o Bolsonaro, que também foi na mesma toada e reafirmou aquilo que tinha dito. Sim, por que não saiu antes toda a Sim, vida então a gente não tinha acesso a isso. Segundo, ele era no baixo clero, quer dizer, sabe, ninguém vai vasculhar nada a respeito de deputado, sabe, que não tem um protagonismo, até deveríamos, nós, imprensa, entendeu? Mas imagina você fazer isso para 500 e tantos, ou dezenas, entendeu? Ninguém faz, a gente faz para pessoas que se tornam mais proeminentes. Enfim, foi indo. Quando ele virou presidente, ou quando ele ameaçou virar presidente, ou quando ele anunciou virar presidente, todos os focos se voltaram para ele, começando pelo livro do filho. Né? Mas, e daí encontrou, você encontrou foi um perfil construído, não? Você construiu por ele mesmo. Sombra de dúvida, sem sombra. Não houve tanta investigação, o que houve, sempre se fala desse perfil aí quase que oficial dele, não? Sim, vieram à luz poucas matérias, inclusive minhas. Eu também, não sei se já disse, mas se não disse vou dizer, eu também errei quando fiz 4, 5 ou 6 matérias sobre essa parte militar da vida dele no Estadão, porque eu também embarquei na canoa do 2-2. Né? Porque, como todo mundo, eu fui lá ver a sentença. Né? E se não tivesse feito o livro, a gente continuaria embarcando na canoa do 2-2, porque para saber que essa canoa era furada, você precisava ter os laudos na mão. Né? Agora, bom, o seu livro, então, coloca a história corretamente desse caso todo. Agora, o pano de fundo dessa história, que é crucial na trajetória do Bolsonaro, o plano terrorista, o artigo, enfim, todo esse processo acontece na virada da ditadura para a redemocratização. E há, como você falou antes, quer dizer, uma divisão dentro do Superior Tribunal Militar entre os ministros indicados pelos ditadores e pelo Sarney já na redemocratização. O que você pode nos falar sobre as instituições, sobre a instituição militar, sobre as Forças Armadas
nesse caso? Porque hoje muita gente se pergunta como é que as Forças Armadas deram vazão ou conseguiram produzir uma personagem assim tão... como é que eu vou classificar? Singular. Singular. Digamos Bom, assim. singular. Quer dizer, parece, no seu relato, quer dizer, parte das Forças Armadas estava muito preocupada em se preservar e punir um integrante que demonstrou, vamos dizer assim, desvios, né? E uma outra parte acabou, que foi a que prevaleceu, acabou liberando ou inocentando, né? A parte do porão, digamos, das Forças Armadas e uma parte que já estava na redemocratização. O que dá para pensar sobre a instituição Forças Armadas nesse caso do capitão, que virou presidente? Olha, Eleonora, eu não sou um analista militar, não tenho capacidade nem informação para responder essa pergunta da forma em que você a formulou e, enfim, não sou qualificado para isso. Quer dizer, então, eu fiz a coisa muito centrada no caso concreto, no caso em si. Então, mostro no livro que ali o tribunal era composto de ministros indicados na época da ditadura e uma minoria de 5 ministros indicadas no regime democrático. Nós estávamos ali, governo Sarney, primeiro governo após aqueles anos, aquelas décadas todas de ditadura, com um ministro do Exército, enfim, ligado a esse novo governo, portanto, ali o governo com a democracia possível que se teve naquele momento. O julgamento se dá no período da Constituinte, né, que teve grandes embates com Leônidas. Bem lembrado. Também, então, que essa maioria do tribunal representava esse espírito da ditadura, né, que era o mesmo espírito, já disse isso, ao qual estava ligado e está ligado, né, o capitão Bolsonaro, né, de negar que houve o golpe que houve, de negar que houve as torturas, né, que houve, enfim, de negar a história, de negar os fatos, de negar a verdade, e isso, para mim, é óbvio, fica claro no livro. O terceiro ponto, desse lado do atraso, do obscurantismo, né, contra a democracia, essa visão bastante ruim do ponto de vista democrático, é essa aversão que essa maioria dos ministros demonstra, né, pontualmente a revista, a sua jornalista, a sua repórter, mas a imprensa mesmo como instituição, que foi a verdadeira julgada, né, a verdadeira ré, como eu já disse também, durante esse julgamento. Há coisas estarrecedoras que esses ministros disseram da revista. Há um trecho do relator dizendo que a revista era ligada a judeus comunistas, há outros dizendo que revista não é flor que se cheire, comparam a repórter a uma... O relator, né? O relator e vários outros ministros comparam a repórter a uma cobra, a uma cascavel, a chamam de leviana, a chamam de famigerada. Gente, já é grave se a sessão fosse pública. Numa sessão secreta é muito mais grave ainda. Entendeu? Se aproveitaram ali da sessão ser secreta e pau na Veja, pau na Cássia Maria, pau na Veja, pau na Cássia Maria. Só para acrescentar um outro dado, a Cássia Maria também não quis dar entrevista, né? Nem para mim e nem para dezenas de jornalistas que a procuraram, né? Principalmente depois que ele se tornou candidato e tal. Eu tive interlocutores muito próximos a ela, que levaram o meu pleito de que estou fazendo um livro detalhado, gostaria de entrevistá-la, né, a respeito e tal. Ela não concordou, né? O argumento dela é que ela tem medo de dar a entrevista. Eu registro isso no livro de uma maneira ou de outra, numa nota de pé de página, assim como o fotógrafo também não concordou. Então, são silêncios, são espaços que eu espero que um dia, né, sejam colocados, e espero também, como repórter, ser eu contemplado de ser o primeiro a ouvi-la, assim como ao fotógrafo
e a quem não falou. Parece que há uma passagem em que, anos depois, ele diz que ela foi a responsável por tê-lo alçado a vida pública. Essa história é boa. É uma boa lembrança. Está na introdução do livro, para mostrar como o presidente tem essa história muito presente na vida dele, presente e permanente, né? Se alguém for lá hoje falar com ele sobre isso, quer dizer, não sei se depois do meu livro ele vai manter isso, porque é difícil. Mas se alguém for lá hoje, ou fosse lá antes do livro e perguntasse alguma coisa, ele ia dizer, não, a repórter foi demitida por incompetência, veja. Então, ele tem isso à flor da memória. Ele foi na TV Globo, no Jornal Nacional, como todos nós vimos, ou quase todos nós vimos, no ano passado, quando era candidato, dar entrevista no Jornal Nacional. Chegando lá, ele foi recepcionado pelo diretor de jornalismo da televisão, o Ali Câmbio, sempre cercado por um monte de gente, levaram ele para sentar na mesa de entrevistas, né, onde o Bonner e a Renata iam fazer as perguntas depois. Ele até achou que a mesa parecia, para variar, parecia uma mesa de metralhadora. Aí o Bonner disse, não, mas tenha certeza que não é. Enfim, ficaram ali fazendo hora até chegar, né, um momento da entrevista. Tinha muita gente. Nesse momento, ele se virou para o Ali Câmbio, que chamou de Ali, e não de Ari, como parece que é o correto, e disse, você... nós já tivemos, assim, já vivemos algum episódio de 1988, com a revista Veja. Lembra disso, Ali? Aí o Ali Câmbio respondeu, quem me contou a história, me contou assim, o Ali Câmbio respondeu para ele, sim, eu tinha 28 anos, né, 25 anos, na época e tal. Aí o Bolsonaro, candidato, virou-se para o Ali Câmbio, e disse assim, sem mágoas, né? Aí, numa boa tirada, o Ali virou-se para ele e disse assim, como assim sem mágoas? Né? Foi a partir daquele momento que o senhor virou essa, né? Teve seus 15 minutos, virou essa personalidade. Aí ele disse, pois é, até outro dia, não defini quando, encontrei a repórter Cássia Maria, que foi a mim e disse, olha, deputado, eu fiz aquelas matérias lá na Veja, o senhor lembra das denúncias? Que denúncia que nada, você aqui me ajudou até a que eu ficasse famoso, né? Ele disse isso lá durante essa conversa na Globo, há pouco tempo atrás. E eu digo no livro que deve ter sido a primeira e única vez em que ele não a ofendeu, né? Talvez estava ali numa circunstância, era uma conversa muito rápida e tal, foi genérico. Aí eu conto que ao longo dos anos ele a tratou de maneira bastante violenta todas as vezes e desrespeitosa todas as vezes que falou sobre isso. Bom, acho que a gente cobriu aqui um pouco da trajetória que está expressa no livro, mas a gente vinha conversando antes de começar a entrevista aqui de que o que acontece depois, né? É assunto para outro livro? Como você está pensando? Pensa em novas investigações jornalísticas, enfim? Olha, eu sou repórter, continuo trabalhando no Estadão, sou repórter do Estadão, e, como todo colega, a gente vive pensando em investigação jornalística, né? A gente vive atrás de boas histórias, de bons perfis, né? De coisas que a gente possa acrescentar. Eu sou daquele critério de que nosso papel de jornalistas é jogar luz aonde está obscuro, onde está escuro, né? Quer dizer, é a nossa contribuição, contar as histórias de direito com o máximo de elementos. Se tiver documentação, melhor. Se tiver entrevista, fatos, melhor. E outro lado, né? Melhor. Quanto mais, melhor. Informação. Eu sou aquela coisa da informação, não sou de ficar dando palpite, piteco, opinião, não sou isso. Há um grande livro para ser feito, que é essa história, a parte 2, né? O Bolsonaro
parlamentar, esses 8 anos, não sei quanto, não, que 8, 28 anos em que ele foi parlamentar. Aí sim, que também ficou muito vago, né? Vieram à luz as histórias, com mais detalhes, as histórias que já se conhecem, o negócio do Fernando Henrique, essas posições bastante reacionárias que ele tinha e continua a ter. Cada uma dessas histórias, da Maria do Rosário, né? Essas pelas quais ele foi notícia, foi processado, foi uma hora inocentado, outra hora investigado. Mas falta um voo mais raso, né, sobre essa parte parlamentar. Não tenho a menor ideia se isso vai caber para mim ou para outro jornalista. Não sei se eu vou ter tempo ou até... não sei, mas é o meu 8º livro, né? Eu já fiz vários livros com essas investigações mais demoradas sobre os assuntos respectivos de cada um, mas que precisa ser feito, precisa. Caso eu resolva, é melhor alguém que também vai resolver isso se apressar, porque, né, depois que eu pegar, é meu. Mas eu não sei se eu vou querer, se eu vou ter tempo para isso. Bom, o livro aqui vou mostrar aqui de novo. É O Cadete e o Capitão. Está nas livrarias, o pessoal aqui perguntando como encontrar. Está em todas as livrarias virtual, todas, a rigor. Se for comprar e-book, quem sabe clicar lá no e-book, em questão de 1 minuto você faz a compra. Pelo menos foi assim no meu celular, eu até me assustei com a rapidez. E está em todas as livrarias, fisicamente falando, de São Paulo, do Rio e de vários estados. Não sei se já chegou a todos, mas se não chegou, vai chegar. Está disponível, a um clique no mouse. Editora Todavia. Uhum. Vou mostrar ali, Rodolfo, também naquela câmera. Opa, eu peguei errado aqui. Mostra aqui essa aqui. Isso. Boa. Então a gente conversou aqui com o jornalista, escritor Luiz Macluf Carvalho, autor desse O Cadete e o Capitão, A Vida de Jair Bolsonaro no Quartel, é o subtítulo que já conta. Então o livro acompanha a trajetória do hoje presidente da República no período que ele teve no quartel e especificamente os julgamentos a que foi submetido, e o Macluf traz, com base em documentos, uma nova versão, o que aconteceu, né, no tribunal e por que Bolsonaro foi absolvido. Ele mostra que foi absolvido com base num erro de interpretação, um erro querido ou não, né, mas enfim, de interpretação de laudos objetivos concretos ali que estavam à disposição dos julgadores. O STM errou. O STM errou, é essa a tese que já apresentaram na introdução. Sim. O livro é destinado a mostrar que o STM errou no julgamento de Bolsonaro. Esse livro, como está disponível nas livrarias, disponível online também, para compra online. E antes de a gente encerrar aqui essa conversa, queria lembrar que toda essa conversa, essa entrevista, fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Basta entrar no YouTube e colocar Tutameia TV, e vai uma reportagem a respeito, vai estar disponível também no nosso site, tutameia.jor.br. Então a gente quer pedir aqui para o Macluf que faça então sua mensagem final aí para os internautas, para o pessoal que nos acompanhou. Teve uma pequena assembleia aqui nos acompanhando, enfim. Faltou a gente perguntar. Enfim. Não, entrevista ótima, não faltou nada dos ótimos profissionais, jornalistas, como vocês são. Só agradeço pelo convite e, como se dizia antigamente, vida longa ao Tutameia. Muito obrigado. Muito obrigada, Macluf. Obrigado, então. Obrigado ao pessoal que nos acompanhou. E tchauzinho. Só um pouquinho. Vamos ver aqui. Só um minutinho que eu vou colocar alguma coisa aqui que eu não coloquei. Vai lá
lá no nosso canal. Isso. Isso, vai lá no nosso canal, se inscreva no canal de vídeo e clique lá na sinetinha para receber notificações aí de novos vídeos disponíveis no canal. A gente já tem para lá de 200 vídeos, entrevistas aí de políticos, economistas, escritores, artistas, sempre com esse objetivo de tentar, com a experiência desses entrevistados, dar uma visão do que é o país que a gente está vivendo, né? Seja do momento atual, seja daquilo que nos trouxe até aqui, visões da história, visões de momentos aí da trajetória do país. Então, nosso site, o canal de vídeo Tutameia TV, vá lá, se inscreva e clique na sinetinha. Isso aí. Tá bom. Obrigada, Macluf. Eu que agradeço. Tchau, pessoal.